E agora concluindo aqui Efésios, primeiro, a partir do verso 21. Porque Cristo estar acima, o seu nome, o nome de Cristo estar acima, o nome de Cristo, você pode incluir o seu, você estando nele, no lugar de todas as sortes de bênção, é lá que você está também, acima de todo o principado, acima de toda a potestade, acima de todo o domínio, acima de todos os nomes que se nomeia, não só no presente tempo, mas em todos os tempos, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo criou para ele, porque tudo saiu de Cristo e tudo volta para ele. Porque Cristo está a inteligência divina, está a força soberana, Deus que é Espírito, onde está a imortalidade, a sabedoria em Espírito. Então Deus criou um ser físico, encheu esse ser físico no começo de todas as coisas, e esse ser físico, ele quis chamar de o Cristo, ou o primogênito, o primeiro. Aí você lê toda a Bíblia, mas lá em Provérbios 8, o Senhor me possuiu, me usou, no começo das suas maravilhas, quando ele estava colocando os limites nos mares, nas nuvens, nas estrelas, eu estava lá e me possuía. Ou seja, o Espírito operando em um corpo, que é a mesma coisa que tanto Gênesis como João estava dizendo. Veja só, no princípio era a palavra, o Espírito, e agora a palavra estava com, ou seja, a palavra agora estava com o elemento, com o homem, que é o Cristo. Esse Cristo é Deus, porque a palavra é Deus. Veja só, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tanto o agente da palavra, o ser físico, que é o homem, a obra-prima de Deus, como a palavra, porque não se mede pelo ser físico, mas sim pelo Espírito. Então, agora eu quero ir lá para Hebreus. Eu quero concluir quero concluir esse maravilhoso assunto aqui. Veja só, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias falou pelo Filho. Quem é o Filho? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Está se referindo ao primeiro homem criado, que é o Cristo vivo. Então, esse aqui está no verbo, digamos assim, singular, ou seja, falando-se dirigido a uma pessoa, que é o nosso Cristo. Mas aí você pode, se você entender toda a palavra, você vai entender que ele foi o primogênito, o primeiro dos filhos, mas tanto em João como aqui em Hebreus, aqui na frente fala, que aqueles que crerem, também foi dado o direito de se tornar filho de Deus. E aqui em Hebreus diz que ele se passou por carne e sangue, ou recebeu carne e sangue com o propósito de vencer, de dominar aquele que tinha o poder sobre nós, a saber, o poder da morte, que é o diabo, para levar muitos filhos à glória. Então, na medida em que você vai vendo aqui Hebreus, lá na frente vai unificar tanto quem santificou como os que foram santificados, que somos nós. E aí toda a Bíblia mostra essa harmonia. Então, ele criou todas as coisas, preste atenção, pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação pelos pecados, assentou à direita do Pai na majestade das alturas, tendo tornado superior aos anjos. Por isso que quando estamos em Cristo não morremos mais, porque o diabo é um anjo, viu? E não há ninguém que tenha o poder superior ao poder dos anjos, ao poder de Satanás, o poder da morte.
Por isso, em nenhum outro a salvação. Por isso, um ser humano só será salvo quando ele tiver revestido com o poder da imortalidade. Porque o que Jesus fez, quando a Bíblia diz que ele experimentou a morte, é mais ou menos, nós acabamos de passar uma pandemia, digamos assim, e a razão que aquela pandemia devastou a humanidade é porque não tinha encontrado um remédio que combatesse, uma droga que o combatesse. Mas logo que encontrou o contrário, pronto, ela deixou de ser o bicho-papão. Até Jesus ressuscitar, não se tinha encontrado um poder, uma força capaz de superar a morte. Então Jesus fez esse experimento. Então aquele poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos foi disponibilizado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso todo o poder, não só um bocado do poder, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E aí continua aqui em Hebreu. Pois não foi a anjo que ele disse, senta-te à minha direita, hoje eu te gerei. Agora veja aqui, a parte, eu já estou lendo aqui na frente, né? É aqui mesmo, no capítulo 1 e o verso 5, parte B. Eu lhe serei o pai, por pai, e ele me será meu filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, a todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que seus anjos faz vento, e seus ministros labareda de fogo, teu é o trono, ó Deus, isso aqui é maravilhoso demais. Observe que aqui é o Deus Espírito, o Deus sem forma, se dirigindo ao Deus em forma que é Cristo, teu, ó Deus. O trono teu, ó Deus, é para todo sempre. Então, nesse exato momento, Jesus não está no corpo físico, mas a igreja está, os que crerem está, para que o mal não governe. Porque se porventura extinguisse todos os reis da terra, ninguém estivesse reinando em Cristo, como a Bíblia diz que até que ele volta, ele colocou todas as coisas debaixo dos pés. Mas se porventura não tivesse ninguém, todo mundo se afastasse, o mal tomaria o universo para sempre. Mas por que ele não faz isso? Qual é o poder que impede? É o poder dos que reinam em Cristo, dos que são o corpo de Cristo, que é esse mesmo poder que retém o anticristo. O anticristo jamais poderá governar sobre os que estão em Cristo, porque todo o poder foi dado para Jesus, não foi dado para o anticristo. Por isso o anticristo não pode governar no mesmo lugar que Cristo está, e Cristo estará a partir através da sua igreja, do seu corpo. Por isso a igreja vai ser retirada para que ele governe por 3 anos e meio, porque é um direito que ele, digamos assim, ele entrou diante do tribunal da justiça e Deus reconheceu pelo fato de Jesus ter governado 3 anos e meio em um corpo físico. O diabo também quis personalizar um semelhante a ele. Agora, pela quantidade de pessoas que desprezam a Cristo, deu ao diabo, a esse anticristo, esse direito. Mas ele, o anticristo, não poderá governar sobre a igreja. Por isso a igreja será tirada por 3 anos e meio, quando a igreja voltará para o triunfo definitivo. Teu, ó Deus, é o governo eterno. E continua assim, centro de equidade é o teu reino, porque tu amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, ou como nenhum dos teus companheiros. Interessante, para nós entendermos aqui, óleo de alegria. Se você for olhar, em Isaías 61, o Senhor Jesus disse, o Espírito do seu Deus está sobre mim, ele me ungiu para pregoar liberdade aos cativos. Aí você vai acompanhando com o Espírito de revelação, você vai ver que o que Isaías 61 chama de cadeias, é o mesmo que mágoa, é o mesmo que culpa, espírito de pequenez, espírito de escravidão, espírito, sabe, de um ser separado de Deus. Isso é cadeia. Por isso você vê lá em Isaías 61 dizendo que eu darei veste de louvor àqueles que estavam vestidos em vestes de cinza. E darei um espírito de alegria àqueles que tinham um espírito angustiado. Então, um ser humano que vive amargurado, cheio de medo,
cheio de culpa, cheio de solidão, cheio de raiva, é o mesmo que cadeia, está privado da vida até que seja libertado. Então, mais uma vez, quero pedir para você que ainda não era inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já deixa seu like, seu comentário, já compartilha com teus amigos aí, diz, olha, vamos assistir, é um assunto legal aí, Escola para os Reis, para formar reis, né? De reis para reis. Entender isso aqui, meu amigo? A tua vida será uma vida semelhante à vida de rei. Até o próximo vídeo.